caminho, de repente te despedi, sem você tirar a dor. Mas por que isso? Grande vazia, onde tu vai, que negócio, são menos para mostrar. Alguns objetos que na despedida você foi bom. Santo cai tocando, brincadeira, vestido velho, cheio de poeira, rodado no quarto com uma máscara de amor. Vestido de seda, você é um manequim, dando quem te deixou. Aí não menti, não tem mais valor, se não tem aquela vida. Eu sou. Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida. Mostrado e jogado no canto da vida. Não sei o que faz sem meu perdão. Mas, meu perdão. Porque no esquino não esquece meu sonho, sonho meu sonho. Não vou na cozinha, faz papas, assim, à mesa, fazendo lembrar a tristeza da última noite que nós e cena, o seu manequim também te deixou. Aí eu digo, tem mais valor, se não tem a canela que leva o teu sono. Eu também não faço de um trapo sem minha cabeça. Ou faz me jogar da vida, não sei sem lembrar. O programa do Homem do Campo está no ar. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. Estamos chegando, hein? Dia 11 de setembro já, tá passando rápido o mês de setembro, hein? Estamos começando na NFM, a Rádio do Agronegócio, mais uma edição para você de todas as notícias que nós temos aqui para esta quinta-feira, né? No aguardo amanhã do boletim do SDA, do USDA. A direção geral é de Josi Alcântara Gonzaga, a produção e a apresentação é do Ciro Pinheiro. No ar, mais uma edição do Agronegócios na NFM.
O dólar começou o dia em baixa ante o real após dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos reforçarem a perspectiva de corte de juros pelo Federal Reserve na próxima semana, em um dia em que os investidores também seguiram atentos aos desdobramentos do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. A moeda norte-americana à vista caiu 0,53%. Está sendo vendida nesta quinta-feira a R$ 5,40. Cotações da soja. O mercado da soja espera agora o relatório de oferta e demanda da USDA, da USDA, prometido aí para ser divulgado no final da tarde da próxima sexta-feira de amanhã, né? E que pode reduzir produtividades das lavouras. A soja despencou ontem em Chicago sem sinalização de demanda chinesa. É o que está todo mundo esperando, né? Uma movimentação da China, e isso não aconteceu, pelo menos até agora. Vamos acompanhar a entrevista de Guilherme Dorigatti. Ele está com Rafael Silveira, analista de soja na Safras e Mercado. É você, Guilherme. Que vai ajudar a gente a fazer essa análise, a entender melhor essas movimentações do mercado, é o Rafael Silveira, analista de soja na Safras e Mercado, já está aqui conosco. E hoje aqui um cenário um pouquinho diferente, está um pouco longe de casa, a gente está com a equipe de safras aqui, passeando aqui pelo Tocantins. Rafael, vamos começar olhando lá para Chicago então, porque uma quarta-feira negativa para a soja por lá. O que atuou hoje no radar para trazer esses preços para baixo? Bom, a gente está num cenário agora bem interessante para a soja, tá? O relatório de sexta-feira tende a ser muito importante, porque de um lado, você tem uma expectativa de possível redução para a produtividade da soja nas lavouras, né? A gente já vem vendo isso há pelo menos umas 2 semanas em termos de relatório. Lembrando que o USDA trabalha aí, ou trabalhou, né, no último relatório com uma produtividade bem alta, né? Produtividade recorde esperada, enquanto o Crop Tour baixou um pouquinho. Agora a expectativa real é para ver o quanto a gente vai colher, né? Então, a entrada de safra se aproximando, né? O início dos trabalhos deve começar mais ou menos ali pelo dia 15, 20 de setembro, né? E isso tudo gera uma expectativa sobre qual o tamanho da oferta americana, né? Então, por esse lado, nós temos essa movimentação, essa certa tensão em relação a isso. Por outro lado, a gente ainda não vê nenhuma movimentação muito forte de demanda chinesa, né? Então, isso acaba, querendo ou não, né, também trazendo aquela expectativa de que a gente pode ter novamente um ajuste na exportação esperada para os Estados Unidos e, portanto, né, quem sabe até contrabalancear um estoque americano. Então, realmente uma semana aí que até agora a gente não está tendo grandes oscilações de preço, né, mas, querendo ou não, você tem essa expectativa, principalmente para o relatório de sexta-feira. E aí, Rafael, esse relatório vai ser bastante importante, né, não só para a soja, para as outras culturas também, deve definir os próximos passos, os próximos rumos do mercado, né? Exatamente, tá? A gente tem que cuidar porque realmente agora a entrada de safra americana, então isso pode trazer aí uma tensão no mercado. Na teoria, se ajustarem novamente, né, a produtividade para a soja, você tem aí realmente uma oferta mais apertada vinda dos Estados Unidos, mas você teria que ter aí também uma estabilidade nas exportações, quer dizer, você teria que ter um relatório que não corrigisse novamente, né, a expectativa de exportação para baixo dos Estados Unidos. Aí você teria realmente um estoque americano um pouco mais apertado, possivelmente você teria aí, né, uma soja voltando a ganhar um pouco mais de fôlego em bolsa, mas isso é a grande expectativa, né, porque se tivermos esse ajuste na exportação também, você pode até ter um ajuste aí no estoque final esperado dos Estados Unidos e até, quem sabe, contrabalancear, aí, trazer até um peso negativo para a soja em bolsa por conta dessa expectativa, por conta dessas indefinições aí sobre o quanto a China vai buscar de soja nos Estados Unidos, né? E, Rafael, como é que vocês têm acompanhado essa situação da demanda? Porque essa incerteza com relação à China vem se arrastando nos últimos tempos, e também não tem um sinal, uma sinalização de que isso vai se resolver tão cedo, né? Exato, tá? A China não compra soja americana basicamente desde maio. Você não tem reportes aí que sejam relacionados diretamente com a China comprando os Estados Unidos, ao mesmo passo que o Brasil está muito avançado, né? A gente tem os dados consolidados aí, por exemplo, até agosto, mostram que a China comprou basicamente 8% acima do ano passado no período. Você tem os embarques para setembro,
né, muito fortes ainda para a soja. A gente vai exportar soja recorde esse ano em termos de volume, e grande parte disso a gente sabe que é realmente demanda chinesa, né? A China buscando soja sul-americana com foco aqui no Brasil. Então, isso até tem sustentado bastante a movimentação de prêmios do porto. Por outro lado, né, o que sai, ou o que vai de demanda brasileira mais agressiva para os chineses, né, acima daquilo que tem sazonalmente no mercado, é basicamente aí menos demanda dos Estados Unidos e, portanto, você pode ter algum ajuste também nos preços em bolsa, como a gente está vendo, né? Então, é uma situação que vai se configurando. Eu acho que é importante a gente entender isso, porque não é só uma questão de demanda chinesa que puxa preços, né, para cima, você tem que olhar para a bolsa também, e nesse momento a bolsa está bem indecisa sobre isso. E aí, trazendo essa análise justamente aqui para o Brasil, Rafael, como é que tem se comportado os preços da soja aqui no país para o produtor brasileiro? Bom, a gente tem hoje preços relativamente estáveis, tá? Você tem os fatores do mercado, como os prêmios, que eles estão bem firmes nos potes, mas eles têm uma oscilação, né? Ao mesmo passo que a bolsa também. Então, quando você tem, por exemplo, esse movimento agora mais recente de recuos em bolsa, você ao mesmo tempo tem um ajuste nos prêmios para cima. O dólar não tem uma direção ainda muito projetável, digamos assim, está meio lateralizado, num range pequeno de oscilação. Então, o mercado fica operando dentro disso. No contexto geral, temos aí preços que estão basicamente estabilizados, mas em patamares relativamente bons. E para a safra nova é olhar a curva de preço, olhar a curva de prêmios, né? E basicamente entender ali que o Brasil vai vir novamente com uma safra muito grande para 2026. Claro, é muito inicial a gente ainda falar disso, né? Você tem que ter todo o plantio pela frente, mas a expectativa é que o Brasil tenha novamente uma safra muito grande. Isso pode influenciar na curva de prêmios, principalmente na entrada de safra em 26. Você falou aí desse início de safra, Rafael, como é que vocês aí na safra estão acompanhando esse início de movimentação aqui no país? Plantio ainda bastante pontual nesse momento, né? A gente pode ter aí, tá, possivelmente algum atraso no plantio por conta dos mapas que não estão muito chuvosos, né? Pelo menos até a metade ou final do mês de setembro, então a gente pode ter algum atraso em relação a isso, por conta de clima, né? Mas mais à frente o clima nos mapas tá bom, tá? A gente tem bastante chuvas esperadas para o mês de outubro, para o Bom, isso é um ponto muito importante, a gente está um pouco bom, né? O Brasil tem essa particularidade, né? A soja é mais voltada para mercado externo, só que nós temos que cuidar dos movimentos de bolsa, né? Porque você veja, a gente não está vindo de uma quebra de safra dos Estados Unidos, tá? A gente tem de fato uma oferta menor, que ainda tem ajustes que podem e vão ocorrer pela frente, né? Lembrando que os dados consolidados para os Estados Unidos são só lá por janeiro. E você tem uma área menor, ok, mas isso não é quebra de safra, né? Uma oferta um pouco menor vindo dos Estados Unidos, ainda temos toda a colheita pela frente, mas o Brasil, né, colocando aí um novo aumento de área, colocando uma nova produção recorde, se o clima for bom também, né, se não tivermos aí com essa pressão vinda da América do Sul. Então, esse é o grande ponto que o produtor tem que cuidar, tem que olhar para preço e principalmente olhar para as travas em bolsa, né? Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, eu acho que cuidar bastante os níveis de bolsa, né?
Sexta-feira a gente tem um relatório importante que pode mexer com o mercado da soja, trazer volatilidade e olhar aí para as tuas margens, né, avaliar o cenário principalmente dos prêmios para 2026. O Rafael Silveira, ele que é analista de soja da Safras e Mercado, conversou com a gente para mostrar o que influenciou os preços da soja lá na Bolsa de Chicago, movimentações negativas para a soja na CBOT. É o Rafael explicando para a gente as movimentações bastante fundamentadas na ausência de demanda pela soja dos Estados Unidos por parte da China. Essas compras não estão aparecendo neste momento que já deveriam estar mais avançadas quando a gente olha para o histórico, para as médias dos últimos anos. Sem essas sinalizações, o mercado vai ficando pouco demandado e aí pressão para os preços lá na CBOT. Daqui para frente, o Rafael destacando a importância de sexta-feira, dia 12 de setembro, tem novo relatório de oferta e demanda do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O mercado espera uma redução nos níveis de produtividade da safra norte-americana, o que pode trazer algum suporte positivo para o mercado, mas se houver confirmações e ajustes também do ponto de vista das exportações dos Estados Unidos, justamente diante dessa falta de demanda chinesa, aí isso pode ajudar a compensar essa queda de produtividade e manter o mercado pressionado, todos os olhos atentos esperando a divulgação do relatório de oferta e demanda do USDA na próxima sexta-feira. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Você vai ver os números aí na sua tela. Começando pela soja, as movimentações negativas que o Rafael destacou e explicou aqui para a gente. O novembro 25 fechou a $10,25 o bushel, desvalorização de 6 pontos. Janeiro 26 caiu 5,75 pontos, fechando a $10,44 o bushel. Março 26 fechou a $10,61 o bushel, perda de 5 pontos. Mesmo recuo do maio 26, que fechou a $10,74 o bushel. Cotações do milho. Os preços internacionais do milho futuro contabilizando movimentações negativas na Bolsa de Chicago, a CBOT. O mercado internacional segue pressionado pela perspectiva de uma ampla oferta global de milho e pelo início da colheita da safra norte-americana. Aqui na Bolsa Brasileira B3 também começaram a quinta-feira com movimentações negativas para a maior parte das posições. Por exemplo, o vencimento setembro 25 está cotado a R$ 65,30, com queda de 0,29%. Novembro 25 está valendo R$ 68,06, uma perda de 0,25%. O janeiro 26, vendido nesta quinta-feira, R$ 71,21, baixa de 0,13%. E o março, valendo R$ 73,60, o março teve uma alta de 0,05%. As notícias que chegam da Argentina sobre o milho é de que o país vizinho poderá registrar uma produção recorde de milho, que pode ultrapassar os 61 milhões de toneladas na safra 25-26, desde que a temporada apresente aí um padrão normal de chuvas durante o seu ciclo. Essa previsão é da Bolsa de Comércio de Rosário, a BCR, e ela foi divulgada ontem, quarta-feira. As expectativas muito favoráveis para o grão argentino, cuja maior safra até o momento foi de 52 milhões e 500 mil toneladas. Isso aqui aconteceu lá em 23, 24, né? De acordo com o próprio Banco Central de Rosário. Isso é um resultado aí da forte expansão, não é Banco Central de Rosário, é a Bolsa Central de Rosário, né? E são resultado da forte expansão esperada da área, com um aumento de 17% em relação ao ano anterior, para 9,7 milhões de hectares, em detrimento da soja e de outras culturas. Cotações da arroba do boi. O companheiro Alexander Horta vai ouvir hoje o Adriano Caruso. O Caruso é presidente da UPAVA. Isso aqui é uma entidade que defende a exportação de animais vivos, feita diretamente entre o pecuarista e os compradores internacionais. A medida prioriza cuidado com o bem-estar animal e melhora a rentabilidade de quem pratica esse tipo de exportação. Vamos acompanhar essa novidade que está surgindo aí na pecuária brasileira.
Oliveira. Você, Alex. Muito bem, agora a gente vai falar de um mercado que vem crescendo bastante aqui no Brasil, que é o mercado de exportação de gado em pé, de gado vivo. Esse mercado começou a ganhar força, principalmente a partir de 2024, e vem crescendo bastante com países interessados em levar o nosso gado para ser engordado nos países, abatidos nos países, mas não deixa de ser uma forma importante aí de monetização e principalmente de negociação aí para o pecuarista brasileiro. A gente tem aí um posicionamento também da União dos Pecuaristas Exportadores de Animais Vivos do Brasil, que a gente vai entender agora, principalmente para saber como essa questão da exportação de gado vivo está acontecendo no Brasil e como ela pode evoluir. Para conversar com a gente, está aqui comigo Adriano Caruso, presidente da União dos Pecuaristas Exportadores de Animais Vivos do Brasil, a UPEAV, ajudando a gente a entender um pouco mais desse mercado, exportação de gado vivo. Um mercado que vem ganhando força no Brasil, né, Adriano? Olha, primeiramente, obrigado pelo convite. É muito importante a gente poder levar informação sobre a exportação de gado vivo. E realmente, Alessandro, o mercado da exportação de gado vivo vem crescendo muito. Esse ano passado chegamos quase a 1 milhão de cabeças, mas devido às aberturas de novos mercados, principalmente os países asiáticos, né? Indonésia, Malásia, Vietnã e outros, né? Tem a chance de chegar até dobrar a quantidade durante esse primeiro e segundo ano aí que vem. Só para entender, como é que está regulamentado esse mercado hoje, como é que é feita essa exportação e quais as vantagens dessa exportação de gado vivo, Adriano? Bom, primeiro, a vantagem é que agora mesmo nós fundamos uma associação, que é a UPEAV, né, a União dos Pecuaristas Exportadores de Animais Vivos, que o próprio pecuarista vai iniciar as exportações diretas, né, sem a intermediação. E realmente você capta um pouco mais os valores, né, adquiridos pelo peso dos animais, é vendido peso vivo a dólar, né? Então, chega uma margem de lucro, uma margem maior na captação de preço, né? Então, tem uma vantagem muito grande para o mercado e vejo aí com grandes perspectivas. Porque até então precisa de uma intermediação para fazer essa venda, Adriano? Explica melhor para a gente esse mercado. Veja bem, existem algumas empresas, que não são muitas, acho que meia dúzia de empresas, que compram esses animais dos pecuaristas, né? E fazem a venda, né? Então, as margens ficam mais nessas empresas intermediárias. Das normas internas, junto ao Ministério da Agricultura, que é responsável 100% pela exportação de gado vivo, nós também cumprimos as normativas internacionais. Então, o processo de exportação operacional e logística, ele é muito bem acompanhado, são normas rigorosas que a gente cumpre, né? Principalmente para o bem-estar animal, porque não tem sentido esses animais entrarem num processo de logística marítima se não tiver 100% saudável, porque existe o acerto sanitário, que é o país comprador, exige do país vendedor, que seria o Brasil, que sejam esses animais saudáveis, fazem exames de variedades de doenças e também de vacinas. Então, eu digo assim, não existiu até hoje, de 20 anos que eu estou na exportação de gado vivo, um animal que entrou dentro do navio que não seja 100% saudável. Finalzão de semana chegando, todo mundo de olho no relatório do USDA e nós estamos ficando por aqui com essa edição. Mas a próxima edição está logo ali, tá? Tem muito mais notícias e informações que você precisa saber. Aguardo você lá, daqui a pouco.
As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você e a notícia em jornalismo em credibilidade. Informações do agronegócio e as últimas notícias da manhã. Com nossa equipe de jornalismo. Notícias. Quinta-feira, 11 de setembro, está começando o N Notícias com Fernanda Cessian, Paulo Barbosa e Cid Pinheiro, com análise das principais notícias do dia. Hoje, entrevistaremos o deputado estadual Nino Razucchi. E no editorial, com Paulo Barbosa, o voto de Luiz Fux. Amigos da MFM, bom dia! Setembro de 2025. Agradecemos o seu nome de Josi Alcântara Gonzaga, diretora executiva da NFM, de Natalino Gonzaga, fundador do Grupo Gonzaga de Comunicação. Agradecemos a sua audiência. Ouvintes da MFM, a partir de hoje nós estaremos operando em rede, também na MFM 102.5, que pega toda a Grande Dourados e região. Então nós vamos estar falando para mais de 40 municípios, atingindo cerca de 70% da população do Mato Grosso do Sul. Então, hoje, a partir de hoje, a 3.3, a MFM, a verdadeira rádio do agronegócio, de FM 102.5. E nós estamos como participante hoje, deputado que é representante aí da região de Dourados, Neno Razucchi. Exatamente, daqui a pouco nós vamos estar falando com esse deputado importante do Mato Grosso do Sul, que está em seu segundo mandato. Mas antes, Fernando, eu queria falar um pouquinho do voto do ministro Fux, voto que com certeza absoluta de que 30 anos, 45 anos, esse voto estará sendo discutido nos livros de história do Brasil. De aquelas pessoas que fazem política no seu dia a dia. Então, esse voto do Luiz Fux foi um voto polêmico e até porque esse processo silencioso que causou estranheza no ministro Luiz Fux é que ele votou pela validação do Mauro Cid, né? Então ele validou aquela apelação do Mauro Cid. No entanto, ele condena o delator e tira o Bolsonaro da crime que vota pela absolvição do ex-presidente Bolsonaro. Isso ainda vai dar pano para manga e vai ter muita
narrativas basicamente está assistindo ao vivo ao seu definição do ex-presidente chamando a denúncia e absoluta. Ela faz algumas comunicações duas ações. Esse voto deixar de ficar de 3 com liberação do ex-presidente Bolsonaro. A visão dos estudiosos da primeira se aplicado a dados e minoria. O que é? Esse voto faz com que as possam ser atenuadas, diminuídas. Esse voto dos FUCs, a gente avalia de maneira incipiente, de maneira mais rasa, que a corda acabou no lado mais fraco, que é do suicídio de ódio do presidente Jair Bolsonaro. Então, democracia é isso, é respeitar os divistas, tem o contraponto do ministro Luiz Fux. Democracia, ela passa por isso, você respeitar as diferenças contraditórias. E muitas vezes as pessoas, principalmente que se embate aí nessa partição entre esquerda e direita, esse Luiz Fux é o mais de direita. Luiz Fux, ele foi indicado Dilma Rousseff. O tema foi exatamente, que os esquerdistas chamam o tema de presidente golpista. Então, a gente tem que estar atento ao contraditório e respeitar. Mas vamos aguardar o desdobramento da votação da ministra Carmen Lúcia no dia de hoje, e amanhã a gente informa os ouvintes da NFM. Já está aqui conosco o deputado estadual pelo PL, Neno Razucchi. Muito obrigado do dia. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da NFM. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco de política, falar um pouco de futuro, projetos, e é sempre muito bom poder vir ao público aqui prestar um pouco de esclarecimentos a respeito das nossas ações na Assembleia Legislativa. Muito bem, deputado de segundo mandato, deputado da região da Grande Dourados, e hoje, por coincidência, e até o nosso diretor e proprietário da NFM no Natal, ele falou: vou acelerar a integração das duas rádios, a 93.3 e a 102.5, que fala na região da Grande Dourados, até porque a gente está falando com um deputado, legítimo representante daquela região. Você vai estar falando para mais de 70% da população do Mato Grosso do Sul. Oportunidade importante, você está falando para a NFM, a verdadeira rádio do agronegócio do Mato Grosso do Sul. É um prazer, uma alegria estar aqui com você nesta manhã de quinta-feira. E já também mandei um abraço aqui para o deputado Neno Razucchi. O secretário Jaime Derruc, que é ouvinte assíduo da NFM, mandando um abraço, e a gente retribuiu esse abraço para o secretário Jaime Derruc. Deputado Neno Razucchi, eu já queria uma saudação aqui também para os membros da sua equipe, porque um bom mandato
para ser efetivo, ele precisa ter um time. Isso chega aqui o nosso amigo Henrique Xavier, que vem de comunicação do Mato Grosso do Sul, que o Neto, para quem não sabe, foi uma cidade de deputados, foi experiente da política, e que fez um deputado isso é de Paris, que também tem a sua equipe, e que sempre fazer a saudação especial para o Marco Aurélio Horta, figura extraordinária, sempre que ele trata com os outros, você não filho. Roberto Filho, podia ter Júnior no final também, mas quem não está informando você vai ser filho, que não sabe, aqui da Filho diz, Roberto Razuca foi um importante deputado aqui na década de 80, 90, enfim. Então, o deputado Neno Razuc a sua mãe também já foi, a Bélia Razuc foi prefeita da segunda mais importante cidade aqui do Mato Grosso do Sul, a Bélia Razuc. Vamos um pouquinho de tudo isso, deputado. Para melhorar a qualidade da política, a gente acredita que as pessoas precisam conhecer um pouquinho do histórico da pessoa, do deputado, como que ele chegou lá. Ele não caiu de paraquedas. Para melhorar a política precisa conhecer. O que o deputado fez, o que o deputado está fazendo, o que ele prospecta para o futuro. Esse bate-papo tem esse objetivo, de melhorar a qualidade da política também do Mato Grosso do Sul. Você começar, deputado, você que é um empresário bem-sucedido, por que você resolveu entrar para a política do Mato Grosso do Sul? Primeiramente, mandar um abraço para o Jaime, para todos os nossos colaboradores aí do gabinete, que você exaltou o trabalho deles aí, que é realmente muito importante, que eles vivem o dia a dia ali e ajudam no desenvolvimento de projetos, ajudam no atendimento, têm contato com a população das demandas, das necessidades. Então, o trabalho do gabinete é muito importante. Tem um gabinete como o nosso que tem disposição de trabalho e que está aberto para a população, é extremamente importante para o desenvolvimento do mandato. Você também disse que hoje estamos ampliando aqui o alcance da eu me sinto honrado de estar fazendo essa abertura política aqui, levando a audiência para outros municípios também, falando para mais municípios. É uma honra ter esse privilégio de estar aqui no primeiro dia desse acontecimento. Agora, em questão a minha entrada na política, eu vivi a política desde minha infância, quando meu pai é deputado, com minha mãe acompanhei, ajudei, trabalhei nas campanhas e política, você sabe como é, a gente pega gosto, sangue e o que me levou mais foi poder fazer a diferença, trazer projetos aí, que eu acho que é isso que importa. Quando você fala de política já tem pedigree, na verdade o que importa não é nem o conhecimento, a tradição. O que importa é o político que tenha a vontade de trabalhar e fazer a diferença, trazer projetos e trazer mudança para a vida da população. E é esse o meu principal objetivo. Muito bem. E só lembrando também, deputado, hoje faz um mês que eu e Fernanda Cessian, jornalista, assumimos aqui o jornalismo da NFM. E nós tivemos o cuidado nesse primeiro mês, trazer os políticos de primeira grandeza aqui da política do Mato Grosso do Sul. Então, você não podia estar de fora também nesse primeiro mês, falando aqui com os ouvintes da NFM. Deputado, você está no segundo mandato. Eu vejo que, apesar de você ser um político mais à direita, está no Partido Liberal, PL, o seu mandato ele tem umas bandeiras muito fortes no social, no
no municipalismo e na agricultura familiar. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa vertente do seu mandato também. Porque, Paulo, nosso trabalho, nossa origem na política foi voltado nesse sentido. Então, eu busco, independente de bandeira partidária, eu busco trazer o resultado para as classes que eu represento. E como essa questão do autismo mesmo, eu trabalho muito, síndrome de Down, eu trabalho muito nessas vertentes. Eu creio que precisa de muito ainda evolução nesse sentido, o tratamento, o diagnóstico precoce, o próprio laudo é muito demorado, o tratamento não é um tratamento da maneira que tem que ser feito, é muito aquém do que precisa. Quem precisa de um tratamento eficaz e de qualidade tem que apelar pelo particular, e particular não é todo mundo que tem condição e nosso sistema educacional também está muito longe de dar o atendimento que necessita. E como todo mundo sabe, o caso de diagnóstico vem crescendo a cada dia, nosso sistema de saúde, nosso sistema de educação não está preparado. Pode haver aí até um choque, um colapso no futuro próximo. Então, são bandeiras que eu tenho certeza que são necessárias e urgentes, e que eu quero trabalhar nesse sentido para poder trazer realmente uma mudança, porque se ninguém trabalhar nisso e deixar como está, vai ter um problema muito sério e não está muito longe disso não, viu, Paulo? Certo. E nessas tratativas, esses projetos que você está encaminhando na Assembleia Legislativa, o governo do Estado, o governo de Eduardo Rilho, ele é sensível a essas questões também, porque a gente vê que é um governo muito forte, focado no agronegócio, nos projetos de luz. Essas questões que você está tocando aí, isso fica longe da sociedade, que o governo tem recebido essas provocações e esses projetos do seu mandato. Eu vou te dizer, o governo é um grande parceiro, o governo do Eduardo Rilho, tanto do Eduardo Rilho quanto do ex-governador e agora o nosso presidente do PL, futuro presidente, deve agora dia 21, acho que 21 é a filiação dele no PL, eles sempre foram muito sensíveis, sempre colaboraram muito, mas o deputado estadual, os projetos de um deputado estadual não podem trazer despesa para o governo e nós acabamos ficando um pouco limitados, sabe? Então, minha intenção política é poder trabalhar em leis que vão fazer a diferença para essas pessoas e por isso hoje estou pré-candidato a deputado federal. A gente vai falar nesse tema daqui a pouco, mas como você está me perguntando a respeito dos projetos, eu acabei falando, porque um deputado federal sim pode trazer esses projetos, essas mudanças, principalmente numa briga com os planos de saúde, que, na verdade, judiam das famílias, e às vezes quando uma família tem um plano lá há muitos anos e acaba necessitando de um tratamento mensal hoje com seus familiares, no caso de crianças com síndrome de Down mesmo, no caso de crianças com autismo, dos PCDs em geral, quando gera muita despesa para o plano de saúde, ele vai e cancela o plano a qualquer momento, é uma prerrogativa dele hoje. Então, as leis hoje precisam ser revistas e precisam trazer uma segurança maior para essas famílias. Muitas vezes agora mesmo teve o caso conversando com uma mãe lá que tem uma renda um pouquinho, a família dela total tem uma renda um pouquinho acima do que permite o benefício mensal para pessoas com deficiência. O que acontece? Ela não tem esse direito porque a renda passa muito pouco, só que quem trabalha é o marido e ela tem que cuidar da criança praticamente 24 horas por dia, e ela acaba ficando sem poder trabalhar e sem dar o atendimento necessário que a criança precisa, por causa do limite que o governo mesmo estabelece. Então, muitas coisas precisam
precisam ser revistas para atender principalmente essas famílias mais necessitadas que precisam desse tratamento diário para seus filhos. Deputado, eu tenho visto que você, em alguns momentos, ocupou a tribuna da Assembleia para fazer alguns debates fortes sobre a gestão em Dourados. Isso se iniciou, acredito que na gestão de Alan Guedes. Como que você vê a comparação das gestões e a sua relação com elas em Dourados? Olha, eu procuro, quando necessário criticar, a gente critica, mas eu procuro colaborar o máximo possível, sempre deixei meu mandato à disposição, busco atender às demandas. Muitos dos recursos destinados a Dourados foram através de emendas, e quando não é através de emenda, é de intervenção dos deputados. Lá nós temos o vice-governador Barbosinha, nós temos o Renato Câmara, o Zé Teixeira, a Mia Nogueira, a Gleisi, todos trabalham em conjunto para trazer o benefício. Muitas vezes não chega à população, mas a ação dos deputados acontece, a intervenção dos deputados acontece para que o Dourados seja melhor atendido. Agora mesmo tivemos a volta do voo comercial, que foi um trabalho, o aeroporto, a reforma da pista foi um trabalho iniciado no governo da minha mãe, e a volta do aeroporto agora, do voo comercial. Foi uma negociação que o governo do estado participou e teve intervenção do governo do estado para que a Latam pudesse operar lá. E não foi divulgado e nem mencionado, mas isso foi uma participação de todos, inclusive do governador, para que esse voo comercial pudesse acontecer de novo. E não menciono, porque, na verdade, política é difícil. Todo mundo quer ser pai quando mas tem um trabalho em conjunto de todos, e é a nossa função, é isso que a gente é eleito. Percebe-se que tem um debate muito forte, um embate entre ideologias partidárias, mas aparentemente na hora de trabalhar com Dourados, tanto o PL quanto o PT, vocês conseguem entrar em uma linha só. Na verdade, eu acho que se você acompanhar na Assembleia, mesmo isso acontece. Quando um projeto de benefício à população, você pode pegar, eu tive vários embates com o PT, com o Pedro Kemp, e quando tem um projeto dele que seja bom para a população, a gente tem total apoio ao projeto dele. E tanto o projeto meu também, quando a gente tem algum projeto, inclusive recebendo elogios. Os nossos debates acalorados ali, que chegam até mas a gente tem esse trabalho destinado à população. O que é bom tem que ser reconhecido, e é a nossa função. Deputado, você falou de Dourados, e aqui eu fiz uma observação aqui, que ali também tem projetos já em outras, até no mandato da sua mãe, da Adélia Razul, questão da agricultura familiar. Você que é um deputado do PL que geralmente discute o agronegócio, né? A agricultura familiar está dentro desse escopo aí também. Fala um pouquinho das suas ações dentro dessa questão da agricultura familiar aqui no Mato Grosso do Sul. E eu vejo que também é um tema que a própria esquerda discute bastante. Como que você tem conduzido isso lá na Assembleia Legislativa? Na verdade, como eu disse, a gente procura incentivar, ajudar com projetos, ajudar com emendas para o desenvolvimento, para atender as comunidades que mais precisam aí quando nos procuram, e quando a gente também vê a necessidade, porque eu acho muito importante uma pauta que ajuda no comércio local, ajuda no desenvolvimento da renda da família que precisa, que tem uma condição menor. Aqui mesmo hoje eu estou falando numa rádio que é destinada ao agronegócio, mas o agro é importante desde o pequeno até o grande produtor, e muitas vezes o pequeno acaba ficando esquecido ali por causa da condição financeira, mas esse trabalho é muito importante, a gente busca incentivar, tem projetos de plantio, de desenvolvimento de pequenas pisciculturas, hortaliças, são projetos que geralmente nós buscamos participar, ajudar a colocar o nosso
Embrapa aqui mesmo colabora demais, tem uma participação muito efetiva aí para o desenvolvimento. Então, a gente faz essa ponte para ajudar os pequenos que mais necessitam. E o nosso gabinete sempre esteve aberto para poder fazer esse trabalho. Nosso Embrapa aqui é exemplo nacional, que tem que ser reconhecido, valorizado, e tem as portas abertas para fazer a valorização e ajudar no desenvolvimento do pequeno. Então, precisa mais o contato, essa ligação, essa interligação, isso mesmo. E nós buscamos colaborar nesse sentido. E muitas vezes, uma solução simples ali, a pessoa não tem o conhecimento e o Embrapa faz total diferença na vida da família. Só da gente fazer essa ponte aí já consegue uma diferença no avanço, né? E aqui a agricultura familiar a gente pega aqui, ela é responsável por mais de 60% das propriedades aqui no estado. Então, precisam ser mais valorizadas mesmo, precisam ser mais trabalhadas. É uma pauta. Não, eu discordo quando falo que é uma pauta da esquerda. É uma pauta necessária para a política sul-mato-grossense. É uma pauta necessária para todo o desenvolvimento do nosso agronegócio e do desenvolvimento do financeiro do estado mesmo. Muito bem. E aqui no estado tem a Agraer, né, que cuida principalmente dessa questão da agricultura familiar ali junto às aldeias indígenas, aos quilômetros, aos assentamentos, né? Então, aqui no estado tem essa parceria, que hoje a Agraer é presidida pelo Washington Villa, né, que já esteve falando aqui também na NFM, que é a Rádio do Agronegócio. Todo político, figura que tem cargos importantes, como o senhor tem de deputado, representante de Dourados. O senhor pensa um dia governar Dourados? Não, eu quero fazer meu papel, não pretendo, quero fazer meu papel como parlamentar, representar da melhor maneira possível, fazer as diferenças. Eu como deputado estadual, tenho um trabalho realizado, que quando eu deixar meu mandato vai ter algumas transformações, algumas mudanças, vai ter deixado um legado para a população sul-mato-grossense, que é esse meu principal objetivo. Pretendo buscar isso também no futuro em Brasília como pré-candidato hoje. Agora, prefeito de Dourados, eu quero colaborar com Dourados através do meu mandato de deputado. Agora, queria dizer também, a galera é muito importante. Eu vou dar uma cutucada aqui. Os cargos do PT que o PT tem na galera até agora, cadê os cargos do PT? Vamos entregar isso aí. O PT se afasta e vai cumprir o seu papel de oposição. Vocês são muito bons para gritar lá, mas cadê? Estão aí. Vamos ser acostumados. Vamos matar a tempo. Muito bem. O Partido dos Trabalhadores um cargo lá até por conta que os governos precisam fazer as acomodações, a gente vê esse nível federal também. Alguns ministros sofrendo pressões para desembarcar do governo Lula. Essa discussão do partido. O que vai acontecer com o senhor Bono? Muitas figuras que ocupam esse tipo de cargo. Aqui no Estado, isso também. Já tenho conversado com algumas figuras que falam, eu estou cumprindo um papel importante aqui, não quero interromper o meu trabalho aqui, vou sair do partido, enfim, segue o baile. Esse que é o problema, porque as pessoas buscam na política o que é melhor para ele, não melhor para a população ou para o seu grupo. E é aí que a política se corrompe. E esse tipo de gente a gente tem que ver fora. Por isso que eu estou pedindo que eles saiam logo. É o que eu digo. Vai buscar o trabalho, representar a sua classe e o que representa, e o que defende, e não o benefício próprio. Muito bem. O deputado aqui, Dano Razuca, falando que o espaço tem que ser conquistado no voto, né, deputado? Eu gosto do trabalho, eles têm competência.
eu não projeto o que a pessoa vai trazer para a população. É o que eu vejo. Muito bom. E eu vou para um negócio difícil, né? Discussões, já faz uma movimentação de pode disputar um cargo importante, um cargo maior. deputado estadual. Que é ir para Brasília, aquele lugar seco que não chove. Que deputado, o senhor quer mudar para Brasília? Quer frequentar Brasília a partir de 2027? Na verdade, eu quero, como eu disse agora há pouco, não é questão de ser um cargo mais importante ou menos importante. Todos são, o deputado estadual tem uma importância fundamental, mas eu tenho certeza que eu, como deputado federal, eu poderia dar continuidade no meu trabalho, principalmente nessas questões sociais aí, buscando uma mudança que o nosso, como eu ressalto, o nosso sistema educacional e de saúde precisa de uma transformação, principalmente em relação às PCDs. E é esse trabalho fundamental e primordial que eu quero fazer. Eu quero me dedicar a ser um deputado que vai, além de trabalhar por recursos, por conquistas para o Estado, quero trabalhar nessa luta aí que eu vejo como essencial, que é defender as famílias PCDs, as famílias de autistas, síndrome de Down, as famílias que precisam de um tratamento diário, que precisam de uma atenção diária e não tem essa condição. Essas brigas com os planos de saúde aí, que todo mundo sabe a potência que é o empresariado do plano de saúde, e eu quero embarcar nesse sentido, eu quero fazer essa diferença, principalmente para essas famílias que mais precisam. Muito bem. Deputado Leno Razucchi, o ouvinte da MFM está acompanhando aqui o nosso bate-papo. Para ser deputado, você precisa tirar outros deputados. E ali em Dourados eu vejo, o senhor acha que já está congestionado ali, não? Tem muitos deputados federais ali. O senhor vai ter que te desocupar a cadeira de alguém. E a pesquisa aponta, isso é pesquisa, tá? Que geralmente 50% fica na cadeira. Então, a disputa de deputado federal, o senhor vai começar disputando apenas 4 cadeiras. Não seria mais confortável o senhor ficar ali na Assembleia Legislativa, que já é deputado e tem 24 lugares? Eu vou te dizer, Paulo, eu vou fazer meu trabalho, vou mostrar minhas propostas, vou tentar levar à população da melhor maneira possível nossas ideias, nossos ideais, e a população vai tomar a decisão dela, se quer um representante nesse sentido ou não. Eu tenho certeza que meu trabalho como deputado estadual foi um trabalho que vai deixar um legado, que vai deixar uma diferença, e é para isso que eu fui eleito. Cada projeto meu, cada ação minha que levar uma diferença na vida de uma família, eu estou fazendo o meu papel de parlamentar, o qual eu fui eleito para isso. E é isso que eu quero levar a Brasília. Agora, não posso me dizer que me preocupo com A, B ou C, porque eu vou levar o meu projeto e a minha ideia. Se a população me vê como um bom representante, me vê como um bom deputado estadual e acreditar no meu projeto de deputado federal, vai ser um orgulho representar o Mato Grosso do Sul lá em Brasília. Muito bem. Deputado Leno, geralmente as figuras que disputam principalmente o cargo federal, ele precisa sair com uma boa votação aqui de Campo Grande também, né? E a gente vê que hoje a prefeita está alinhada, vai junto com o Eduardo Rilho, só que a administração dela vem apresentando números indiferentes do desempenho do governador. Qual que é o seu olhar hoje para Campo Grande? Por que você acha que o desempenho da prefeita Adriane Lopes não chega nem perto hoje do governador Eduardo Rilho? Você que é um político experiente, que acompanhou sua mãe lá em Dourados, a Bélia Razucchi, o que falta para que essa administração da Adriane Lopes deslanche nesse segundo mandato? Olha, eu vejo muita gente criticando, mas na urna ela ganhou a eleição. E
Eu não sei se ela tem essa rejeição toda que indicam, porque como a pessoa. O processo foi agora há poucos meses atrás, e ela saiu vitoriosa. Apesar de eu ter apoiado a Rose, certo, eu vi a Adriane muito bem, muito fortalecida, e creio que a população confiou no mandato dela. E agora tem que. Os críticos agora têm que fazer o que puder fazer por Campo Grande, ajudar da melhor maneira possível. A Adriane tem uma boa equipe, tem a senadora Tereza Cristina apoiando ela, e quem ama Campo Grande de verdade tem que trabalhar e procurar colaborar da melhor maneira possível. Apesar de eu ter ajudado a Rose, eu acho que a Rose teria sido uma boa prefeita, eu vejo que a população acreditou e confiou na Adriane. Então vamos deixar ela trabalhar e mostrar todo o seu potencial até o final do mandato, porque, afinal de contas, ela pegou um mandato de pouco tempo, onde o Marquinhos saiu para ser candidato a governador, e a população confiou nela para os outros 4 anos. Então temos que deixar ela fazer o trabalho dela. Muito bem, estamos falando aqui com o deputado Nino Razuc, deputado do PL, deputado de segundo mandato. Deputado, quero tirar a sua opinião de uma obra importante, impactante para o Brasil e para Mato Grosso do Sul. Gostaria de pegar a sua opinião sobre a questão da rota bioceânica. Como você falou, às vezes uma obra ela não é serviço de uma pessoa só. Ela vem ao longo do tempo, muita gente colocando um tijolinho ali nessa construção, e a rota bioceânica está perto de ser inaugurada. Como que você avalia o Mato Grosso do Sul após a rota bioceânica? Olha, qualquer maneira de escoamento da nossa produção aqui é muito válida, apesar de que eu acho que deveria ter um investimento maior, principalmente por parte do nosso estado aqui em ferrovia, porque é a maneira mais barata de se transportar. Eu vejo que vai ser muito vantajoso, porque o nosso estado vai começar a ser referência também para outros estados no escoamento da sua produção, além do desenvolvimento também no turismo. Eu creio que vai trazer um benefício muito grande para o Mato Grosso do Sul na área comercial, no seu desenvolvimento econômico. É uma obra extremamente importante, só que eu creio que o nosso estado teria que ter um investimento maior em ferrovia, que é a maneira mais barata, que traz o maior benefício, porque o asfalto em si, a manutenção às vezes acaba ficando, além do transporte ser muito caro, a manutenção fica para nós aí, e a gente paga de uma maneira ou de outra, seja pedagiado ou não. O pedágio a gente tem a BR-63 aqui, que é um problema, que não teve a duplicação, que isso aí foi outra. No que é até ruim de dizer, mas a gente, o cidadão, quando pega e paga um pedágio ali, se sente tapeado, porque foi prometido e não foi entregue. Entendi. Acabei não perguntando para o senhor, deputado. O senhor falou do aeroporto de Dourados, né? Vai ter uma banda até fazendo esse passo, né? Se é diário. O voo é 3 vezes semanal. E creio que estamos em negociação aí também, o governo tem participado muito. A Gol deve ir para Dourados também. Dourados deve voltar a ter o seu. O Dourados chegou a ter 3 voos diários. Dourados deve chegar a ter esses voos novamente aí, mas uma negociação que tem sido feita através do governo do estado aí, como eu disse, não foi divulgado, mas foi participação do governo do estado. E esse voo hoje que tem em Dourados, a gente deve muito ao governador Eduardo Riedel, que fez todas as aqui para o Barbosinha também, o vice-governador, participou efetivamente. Então, a população de Dourados precisa saber, esse voo aí é um trabalho em conjunto e devemos o nosso governador e tem o mérito do prefeito Marçal Filho também, claro, mas é um trabalho coletivo. Muito bem.
Deputado, falando um pouco agora do partido PL, nós temos uma movimentação recente de 18 prefeitos que vêm do PSDB entrando no PL. Como que você vê e qual foi sua participação nas conversas e como você vê esse fortalecimento do partido? Esse fortalecimento é mais que justo. O PL tem tudo para ser o maior partido do Mato Grosso do Sul. Sempre teve bons nomes no partido. Tivemos aí condição total de ter protagonistas nas últimas eleições, só que acabamos sendo seguros, assim, podemos dizer, né? Porque tivemos ações muito fortes para não ter as candidaturas que poderiam intervir no processo político, que infelizmente atrapalhou muito. Agora, com o Reinaldo vindo, eu creio que isso muda muito. O PL deve ter uma das maiores bancadas na Assembleia Legislativa, uma das maiores bancadas na Câmara Federal também, aqui do Mato Grosso do Sul. Devemos creio totalmente que o pré-candidato Reinaldo Zambuja ao Senado tem a sua vaga garantida. Então, eu creio que o PL está chegando no lugar que merece estar. Nas eleições municipais, precisamos ter, com o Reinaldo, tenho certeza que vamos ter todo o protagonismo que deixamos de ter nas últimas eleições. E entre os deputados já tem uma expectativa de quem deve entrar. A Mara Caseiro já declarou, né, a possibilidade, o Zé Teixeira. Como que você vê essa movimentação partidária dentro da Assembleia para a próxima janela? Todo mundo fazendo muita conta ainda, né? Todo mundo preocupado porque o sistema, a próxima eleição, o número de partidos vai ser muito reduzido, então vai ter uma disputa muito intensa internamente, e não, tem grandes nomes aí agora se preparando também para a próxima campanha aí que deve pegar fogo a próxima eleição a nível estadual e federal. Então, o partido, eu tenho certeza do seu protagonismo, do seu crescimento, e que grandes nomes vão vir sim para o partido. E temos grandes representantes no partido que devem dar continuidade nos seus mandatos, né? Deputado, você está falando aí da movimentação interna dos partidos, e o deputado Neno, para Senado, ele tem apenas 2 votos. Pelo nosso bate-papo aqui, você já colocou no primeiro plano, que é o ex-governador Reinaldo Azambuja. Mas eu sei que você é uma pessoa que você se relaciona ali com o Nelsinho Trade, com a Soraya, com o próprio Wander, que fala que é candidato, e tem um companheiro de parlamento da Assembleia Legislativa que vem com a sua pré-candidatura, que vem construindo isso todos os dias, que é o Gerson Claro. Como você vê essa pré-candidatura do Gerson Claro ao Senado? Eu acho que é um grande nome, é um nome muito forte, uma pessoa que é extremamente preparada e qualificada, que se for dar essa missão a ele está pronto para representar o Mato Grosso do Sul, seria um grande senador lá representando o Mato Grosso do Sul, mas, como eu disse, hoje eu tenho certeza da candidatura do Reinaldo Azambuja. Ele conversou com você sobre a pré-candidatura dele? Na verdade, ele é uma questão que tem que vir do partido dele, né? O PP tem que decidir se vai ter candidato, se não vai ter candidato, quem vai ser o candidato, para depois começar um alinhamento, porque eu estou num partido de direita, e eu não sei se meu partido vai ter um candidato ou vai ter 2, eu vou acompanhar o meu partido, a decisão do meu partido, que o meu partido fizer, vai ser o rumo que eu vou tomar também ao Senado. Muito bem. Deputado Neno Razucchi, conversamos com o deputado Neno Razucchi aqui na NFM, a verdadeira rádio do agronegócio. A gente agradece a sua disposição de estar conversando com o ouvinte da NFM, espalhado por todo o Mato Grosso do Sul. Quero deixar os microfones, deputado, para suas considerações finais e agradecendo em nome de José Alcântara e também do Natalino, que é o fundador do Grupo Gonçalves Comunicação, a sua participação nessa manhã. Queria primeiramente agradecer ao Natalino, a Josi, pela abertura do espaço, por
me convidar aqui para participar com esses grandes nomes que já passaram aqui, que são grandes representantes da nossa política, dizer que me sinto privilegiado de estar incluso nesse hall aí. E agradecer ao Paulo, agradecer ao Fernando também pela abertura aqui, pela participação aqui que estamos tendo hoje para levar um pouco do nosso projeto, do nosso ideal. Agradecer a todos os ouvintes da NFM e dizer que nosso mandato agora está chegando no seu ano final agora temos pouco tempo, mais um ano e um mês, e tenho um trabalho já feito, estou à disposição da população, sempre estive. Quero que as pessoas tenham mais conhecimento do nosso mandato. Falta essa interação da população com a política, com as pessoas que eles escolheram para ser seu representante. Isso é muito importante. As pessoas precisam ter mais conhecimento do parlamentar que o representa, tem que ter mais, tem que ver os projetos, tem que saber das ações, tem que saber das ideias, porque muitas vezes a pessoa só vota e esquece. Isso aí é muito ruim. Quando você conhece o seu parlamentar, muitas vezes a transformação que você busca pode acontecer. Então, convidar as pessoas a acessarem lá nosso Instagram, a Tornando Mazuki, conhecerem nossos projetos, nossas ideias, conhecerem. E lá você pode conversar direto comigo. Quem quiser conversar direto comigo, eu mesmo respondo lá. Estou à disposição para fazer esse trabalho em conjunto com a população sul-mato-grossense. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado, deputado estadual Mazuki, pela sua participação aqui no Notícias. Quem está no Facebook, Walter Silva, Wilson Kingi, Clarice Gomes e José Fernando da Silva Fernandes. Também Natália Santos, que está nos assistindo por lá. São 7h45, nós vamos para um rápido. Muito bem. Primavera florescendo dias leves ao seu lado, aqui no Nutri Shopping Supermercado. Arroz Tio Altério, 5 quilos, 14,98. Óleo de soja Concórdia, 900 ml, 6,69. Leite integral Italac, 1 litro, 4,89. Açúcar cristal Sonora, 2 quilos, 6,49. Colchão duro com lagarto bovino, 36,98. Válidas para 11 e 12 de setembro. Nutri Shopping Supermercado, cada dia mais perto de você. Você sonha em trabalhar na maior biorefinaria de etanol da América Latina? Agora é a sua chance. A Enpasa está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas, e todas também disponíveis para pessoas com deficiência. Acreditamos que inclusão de verdade acontece com oportunidade. Realize esse sonho e venha ser mais que energia com a gente. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Para produzir cada vez mais, tente aguentar a pressão.
A Fomagran tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Fomagran, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andradina. Agora, em Dois Irmãos do Buriti, Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, que você encontra sal branco, suplemento mineral, rações, milhos, medicamentos veterinários, modificador completo para o seu gado. Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, na entrada da cidade, em Dois Irmãos do Buriti. Aguardamos a sua visita. Sim, novidade. Pra chorar eu choro, vai. Eu choro. É me pagou, diz que eu sou de açúcar. Porca. Pra ele. Tá legal, legal. Quais lançamentos estão aqui? Ela tá aqui. Desatualizada do Brasil. Ao batidão. Ele. Legal. Esta é a 93.3. FM. Campo Grande Região. A rádio do agronegócio. Emissora do grupo Gonzaga de Comunicação. NFM. A rádio do agro. Você muito bem informado. Notícias. 7h50. O N Notícias está de volta, mandando abraço para o deputado estadual Rinaldo Modesto, que está na escuta. Paulo Barbosa, hoje é o dia 11 de setembro, o dia que nós completamos um mês à frente do N Notícias e também premiado com essa notícia de que começamos a partir de hoje transmitir também na região da Grande Dourados. Pois é, Fernando, aumentando o sinal da NFM por todo o estado, né? Quero, antes de que eu me esqueça, Fernando, o deputado Neno Razuc, ele tem uma cartilha importante sobre o autismo. Quem quiser acessar, ter as informações, acesse o Instagram do deputado Neno Razuc, que está lá todas as informações sobre a questão do autismo, a questão que discute muito dentro do seu mandato. Paulo, nesse mês nós precisamos grandes nomes da política e de todo o cenário regional, né? Lembrando que no dia 11 de agosto nós iniciamos o programa com a entrevista com o ex-governador André Putinelli, que declarou no momento que seria candidato a deputado federal. Na terça-feira, estadual, desculpe-me. Na terça-feira, dia 12, veio o prefeito de São Gabriel do Oeste, Nercir Montanha, anunciar e convidar a população para participar da festa do Leitão no Valete. Na quarta, 14, veio o deputado Pedrício Neto, que falou sobre as movimentações internas do partido, o seu partido PSD. Já na sexta, nós tivemos a presidente da FETENES, Delmeires Moraes, falando sobre sindicalismo. Aqui, já na segunda-feira, dia 18, nós tivemos o Paulo Correia, deputado estadual Paulo Correia, que tem uma história muito grande aí, muito vasta, rica, do legislativo estadual.
No dia seguinte, nós tivemos Delcídio do Amaral, esse senador que trouxe até conversas de bastidores, né, de quando ele esteve no Senado representando o partido e toda aquela novela, desde a CPI dos Correios, enfim. Dia 21, deputado estadual Caravina. Caravina é praticamente um dos cérebros ali do PSDB, né? E não só do PSDB, mas é o motor da articulação de todo o grupo político ali, o grande pensador. Flávio Cabalmi foi o primeiro vereador que passou aqui na nossa bancada. E em seguida veio Landmark Rios, também vereador por Campo Grande. Marcelo Miglioli veio no aniversário de Campo Grande falar sobre as obras, tanto do tempo que ele estava no governo do estado, quanto as obras entregues aqui em Campo Grande, no atual mandato. Tivemos aqui o professor Rinaldo Modesto, contando a sua história, suas passagens na política. Pedro Kemp veio falar mais de política, né? Ele que está, assim, é um dos principais personagens nos embates partidários ideológicos aqui no estado. Neide Rodrigues, do Sindicato dos Bancários de Campo Grande região, esteve aqui. Também Júnior Mock. Só para passar agora, para não estender muito, Fábio Clade que anunciou a sua filiação ao PT e trouxe uma crítica muito grande ao cenário atual, a algumas pautas da direita. Washington Willeman, da Agraer. Tivemos Marcelo Bertoni, presidente da FUMASUL. E tem mais, doutor Luiz Uvando, deputado federal. Tivemos Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura. E o Daniel Júnior, ontem presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. Pois é, Fernando, já temos um indicativo aqui de entrevistas para a próxima semana. O Fernando Zambuja, ex-governador, já estamos conversando com Jaime Guerreiro, já estamos conversando com Petralas. Petralas, para quem não sabe, é o presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Enfim, a MFM ela é um espaço de construção política, né? A gente vai estar trazendo informações para o ouvinte da NFM para que ela se paute, para que ela melhore a qualidade do seu voto. Melhorando a qualidade do voto vai melhorar consideravelmente a qualidade da política aqui no nosso estado. Ô Fernando, 11 de setembro, uma data, quando fala 11 de setembro, é uma data impactante. Todo mundo lembra do atentado das Torres Gêmeas em 2001, aquele fatídico 11 de setembro, né? Que com certeza mudou a geografia da política a partir daquele momento, né? Eles foram atacados lá por 2 aviões, enfim, que derrubaram as 2 torres, e parece que os Estados Unidos ainda continua uma forma agressiva de fazer política e parece que esqueceu daquele atentado que aterrorizou o mundo, né? Enfim. E agora é o Trump que fala que de repente vai jogar bomba ali na Venezuela, já está ameaçando o Brasil conforme o desenrolar desse julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Parece que não serviu muito de exemplo aquele atentado do dia 11 de setembro de 2001. Na verdade, Paulo Barbosa, desde a Guerra Fria, quando houve essa polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, os Estados Unidos passaram a ver a América Latina como seu quintal. E foram inúmeras interferências que ele fez na América Latina, e no dia 11 de setembro de 1973, teve um caso simbólico em que um golpe de Estado no Chile foi arquitetado e, em grande parte, executada pelos Estados Unidos. Esse mesmo formato se repetiu em várias situações, incluindo Argentina, Brasil. E no Brasil foi a mesma coisa, arquitetado pelos Estados Unidos, com medo de que o país
virasse à esquerda, né, e se distanciasse dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, havia um interesse americano no capitalismo, porque isso beneficia as suas empresas, a expansão do mercado americano, tanto a instalação de empresas americanas, o comércio, né, a compra e a venda de produtos com a América Latina. Ô, Fernando, essa questão dos Estados Unidos ter esse tipo de política agressiva, enfim, parece que não mudou de lá para cá, desde a Segunda Guerra Mundial. Sim, não mudou. E tem um detalhe muito importante: em todos os casos, ele só se sustenta se houver adesão popular. Para isso, é preciso enfraquecer aquele líder de esquerda, colocar a população contra ele, para que haja um cenário que dá pretexto para que aconteça aquele golpe. E como aconteceu no Chile, vários embargos, várias suspensões comerciais, aconteceu isso no Brasil na época de João Goulart, e agora está acontecendo novamente com o tarifaço. Então a história se repete com os Estados Unidos, interferindo primeiro na economia de um país liderado pela esquerda, no caso está interferindo na economia brasileira, está criando um cenário de descontentamento com o líder do país, está enfraquecendo, aumentando as tensões, e agora vem anunciado recentemente a possibilidade de uma intervenção armada no Brasil. E todo mundo lembra que o golpe, quem viveu, né, os historiadores também, sabem que a vida pós-golpe não é nada fácil, porque o golpe segue uma série de regras para se sustentar. E uma delas é a perseguição e o silêncio do opositor, de todos os opositores, inclusive por meio de tortura, como aconteceu até, e lembrando que o torturado não é apenas aquele opositor, até a sua família, né, amigos, vizinhos. Você estava em casa, de repente batia a polícia na sua porta, te levava ali para perguntar do seu vizinho. Falou: seu vizinho é comunista, o que você sabe sobre ele? Você fala: não sei. E, de repente, você passa a ser torturado. Isso aconteceu com crianças para falar sobre seus pais, até gestantes. Então, fica um lembrete para que a gente não viva isso novamente. Pois é, por isso que a gente tem que lutar pela democracia todos os dias, né, Fernando? Que a democracia, que pese todos os problemas, ainda é o melhor regime para se tocar uma sociedade, para que todos tenham paz, enfim. Então vamos torcer para que o Brasil volte à calmaria após, principalmente, esse julgamento de Bolsonaro, né? E vamos aguardar hoje o voto da ministra Carmen Lúcia, que com certeza absoluta vai ser de grande impacto, principalmente na vida política, pode ter impacto na vida econômica do Brasil, com esse voto da Carmen Lúcia no dia de hoje. Para a gente não esquecer, os anistiados de 61 foram os golpistas de 64. São 8h01. O Notícias continua agora com Cid Pinheiro. Paulo Barbosa, quem será o entrevistado de amanhã? Amanhã o nosso entrevistado presidente da Cacemes, um grande presidente, vai estar falando aqui das conquistas da Cacemes, que é o plano de previdência e de saúde do servidor aqui do Mato Grosso do Sul. Então, a partir das 7h aqui na NFM, Ricardo Ayashi, presidente da Cacemes. Cid Pinheiro, é com você. Muito bem, você sabe.